Vamos falar sobre o hino ao inominável, que viralizou nas redes sociais. Artistas lançaram no último sábado o hino ao inominável, com frases ditas pelo presidente Bolsonaro. Os intérpretes da canção são Wagner Moura, Bruno Galhaço, Lenine, Zélia Duncan, Chico César, Paulinho Mosca, Marina Lima, Mônica Salmazo, José Miguel Wisnik, Leci Brandão, Chico Brown, Pedro Luiz, Caio Prado, Taline Carajá, Jorge do Peixe, Preta Ferreira, Dora Morelenbaum, Chico Chico, Luana Carvalho, Péricles Cavalcante, Arrigo Barnabé, Cida Moreira, André Bujanra, Vitor da Trindade, Professor Pasquale, Ricardo Aleixo, Élua Odari e Marina Iris. A música é assinada por Chico Brown e Pedro Luiz, tem produção e direção musical de Xuxa Levi e produção e direção artística de Carlos Renó. A letra é do Carlos Renó, que vai falar conosco agora. Oi, Renó, bom dia, seja muito bem-vindo. Oi, Marilu, bom dia. Como está? Tudo certo, na medida do possível, né, Renó? Vamos falar aqui sobre o hino ao inominável. Já contei aqui, são 30 artistas, né, participando, 30 intérpretes na realidade, que, enfim, tem até o professor Pasquale, né, que é professor, e outros, né? E eu queria que você falasse sobre esse hino, que tem 13 minutos, um pouquinho mais, né? E como é que foi a elaboração, né, dessa canção, dessa letra, você que já tem a tradição, né, Renó, de fazer músicas referentes ao momento atual que a gente está vivendo. A gente já falou da Amazônia, a gente já teve a oportunidade de conversar outras vezes aqui, né, sobre outras músicas barra protestos, né? E eu queria que você falasse como é que foi a construção desse hino ao inominável. Então, hino ao inominável, né, com esse termo hino, né, em tom de ironia, né, porque hino é uma composição de louvação, né, a alguém, né, ou a algo, né, e, no entanto, aqui não se trata de louvação nenhuma, pelo contrário. Então, ele tem esse tom sarcástico, né? Da mesma forma que Mayakovsky fez um hino ao crítico, e Byron fez uma ode a Napoleão, que nada tinham de hino nem de ode, né? Mas acabou se tornando um hino, de fato, porque hino no sentido de que muita gente, né, está curtindo e está se emocionando e introjetou em si, né, a mensagem essencial que quisemos passar. Eu, autor da letra, o Chico Brown e o Pedro Luiz, autores da música, e não só, né? Xuxa Levi, o produtor musical, que fez um trabalho brilhante, maravilhoso, né? De grande competência e criatividade, assim como os músicos, a banda, a participação especial do Jaquinho, do Jacques Morelenbaum, no cello, né? Mas tudo isso, de fato, começou com a letra, né? Que é uma letra longa, é a mais longa que eu já fiz, tem 204 versos, né? E que eu comecei a fazer antes da pandemia. Já idealizei e comecei a fazer. A grande maior parte dela foi feita na pandemia, mas enquanto eu fazia, eu tinha em mente deixar algum espaço para resolver nos últimos tempos, porque a série de absurdos, né, pronunciada e feita por esse homem que não é apenas um mau presidente, ele é, antes de mais nada, uma pessoa má, ruim, né, um ser humano de péssima espécie, né? Então só podia dar um presidente péssimo, né? E que nos leva a nos perguntar como nós brasileiros elegemos isso, né? Como mandatário da nação. E foram meses e meses de pesquisa, de seleção das coisas que ele falou, né? Porque o número é bem maior do que o que aparece nesses 204 versos, né? O número de frases absurdas, né? E houve essa seleção
E, no final, eu acho que a letra foi belamente musicada, primeiro pelo Pedro Luiz, né? E Uhum. depois o Chico Brown complementou. Exato. Renan, acho que durante a nossa conversa, vamos reproduzir aqui trechinhos, né, desse hino para justamente ambientar aqui o pessoal. Tenho certeza que todo mundo que já está aqui no jornal já ouviu, já viu o clipe, mas a gente vai aqui ilustrar um pedacinho, um pouquinho, aos poucos, né? Vamos pedir aqui para a nossa técnica, né, soltar agora um pouquinho, uns segundinhos, para a gente continuar aqui nossa conversa. Pode ser? Pode. Vamos lá. Sou a favor da ditadura, disse ele. Do pau de arara e da tortura concluiu. Mas o regime, mais do que ter torturado. Aqui a gente já está colocando, né, esse trecho, abre, né, com Wagner Moura falando sobre a ditadura militar no Brasil, e a gente está colocando poucos segundos para a gente não ter a transmissão derrubada no YouTube, viu, Renan? Por isso que a gente teve esse corte aí brusco. Mas, enfim, fala para a gente sobre as temáticas, né? Enfim, essa começa com a questão da ditadura militar, né? E aí você vai dividindo, não é isso? Esses versos em temas, né? Exato. A canção tem 20 partes, né? E cada parte focaliza um ou dois temas correlatos entre si, né? No caso, o tema de abertura é, como você disse, a ditadura, né? A louvação à ditadura feita pelo dito cujo, né? Cujo nome eu não costumo pronunciar, tanto que a letra não traz, não pronuncia o nome do impronunciável. E o primeiro é, de fato, então, a ditadura e, consequentemente, traz uma crítica, né? Uma perplexidade diante da manifestação do autoritarismo dele, né? E também, não é só dele, né? A canção não é uma expressão de perplexidade diante dessas má qualidades cidadãs do homem, mas de todos aqueles, né, que ele representa e que se identificam com ele dentro da população brasileira, né? Aí tem a segunda parte, por exemplo, né, que é cantada por dois jovens artistas negros e um branco identificado com a luta antirracista, que é o Bruno Galhaço, e os dois jovens, o Caio Prado e a Marina Iris, né? Essa segunda parte já trata de racismo contra pessoas negras. A terceira parte, de racismo contra indígenas, né? De tudo o que ele tem feito, que esse governo tem feito contra a população indígena, né? A quarta, e é cantada pela Taline Carajá, uma cantora amazônica, né? A quarta parte, pela Zélia Duncan, trata da inumanidade dele diante de minorias, como a dos homossexuais, e também trata do machismo dele, né, da violência contra mulheres, né? E a quinta trata de meio ambiente e é cantada pelo meu parceirão, Lenine, né? E aberta por um grito da Taline Carajá, já que a parte se refere também à Amazônia, e ela é paraense, é uma cantora amazônica, e por aí vai. O Wagner Moura canta sobre a ditadura, por causa do filme dele, né? Sobre Marighella, e por aí vai. Sempre a gente procura estabelecer uma relação entre o tema, o assunto de cada parte e o intérprete. Se você se referiu ao professor Pasquale, ali, na parte que o Pasquale fala, né, alguns versos,
também canta o Zé Miguel Wisnik, outro parceiro meu querido, né? Dois grandes mestres, um da língua portuguesa, outro da literatura brasileira, né? Que é o Zé Miguel, e ali o que é denunciado ali é todo o ataque que o Coiso faz, né? E tem feito e representa para a educação, né? Com os ataques dele aos professores, né? Assim como ele ataca as áreas dos profissionais que na nossa sociedade são responsáveis pelo conhecimento, porque são as áreas da ciência, da cultura, da arte, da imprensa e da educação. Então, alguém que ataca o conhecimento é a favor do quê? Age a favor do quê? Da ignorância, que é o que ele tem, né? Nunca fomos governados por gente tão ignorante. Bom, vamos soltar agora um outro textinho do Hino ao Inominável e a gente já volta. Disse que num quilombo os afrodescendentes pesavam 7 arrobas e daí pra mais, que não serviam nem pra procriar, como se fôssemos nós negros animais. Portanto, aqui, Renan, a gente acabou de ouvir exatamente o trecho sobre o racismo, né, como você já tinha explicado, e como é que foi essa adesão, né? Queria que você falasse sobre essa construção. Lembrando também que você já fez a canção para a Amazônia, você citou aí o meio ambiente, e você já falou, inclusive, aqui na Rádio Brasil Atual, também na TVT. Como é que foi essa adesão? Foi imediata? E qual que é o clima, né? Qual foi o clima, assim, entre todos esses participantes, todos esses que compõem esse hino ao inominável? Conta para a gente os bastidores um pouquinho. Então, a adesão dos que acabaram participando foi imediata e a participação deles, a gravação e tudo foi muito animada, todo mundo muito disposto, né, a participar disso, né? Agora, aconteceu uma coisa interessante, que foi a dificuldade de muitos em participar por causa de agenda. Nós vivemos assim uma espécie de efeito colateral da pandemia, porque o que não se pôde realizar, fazer durante a pandemia, o que inclui compromissos, shows, apresentações que iam ser feitas, acabaram por ter que ser feitas nesse ano, né? E também parece que aquilo que, para compensar o quanto não se fez, né, se acelerou o número de apresentações, de eventos, né? E isso fez com que a agenda de muitos artistas não permitisse que muitos convidados pudessem participar, entendeu? E mesmo alguns participaram assim depois de rever se dava, se não dava, enfim, aconteceu isso. Entendi. Agora a gente está perto das eleições, né, Renan? E tem aqui o refrão que é cantado em coro, né? Quem dirá que não é mais imaginável erguer de novo das ruínas um país? Eu queria que você falasse sobre esse momento, né, que a gente está vivendo e esse lançamento, né, desse hino aí alguns dias antes da eleição, o impacto, né, que esse hino pode trazer para a gente. Então, todas essas canções de caráter engajado, que, ao meu ver, constituem a parte principal do meu trabalho de 20 anos para cá, né, ela nasce de uma necessidade interior minha, de fazer, de expressar o que eu tenho em mente, né?
acabam, no caso da maioria delas, servindo a campanhas de organizações, de fundações, etc. E, no caso aqui, a intenção era de contribuir para um processo que levasse à não reeleição do cara, né? E eu acho que, nesse sentido, ela está cumprindo o seu papel. Havia uma necessidade minha, né, e de todos que participaram, entre os quais, aliás, eu não posso esquecer o coletivo Bijari, que fez um vídeo, o coletivo é brilhante, tem uma atuação artística e política muito interessante. Então, a intenção de todos era fazer alguma coisa. Todos que participaram, eu percebi que traziam essa vontade, responderam muito prontamente ao chamado, porque sentiam, como eu, que era preciso fazer alguma coisa, como cantor, como músico, né? E eu acho que a gente fez o que queria fazer, o que pôde fazer, e acho que está cumprindo um papel, né? A classe musical aqui está cumprindo um papel diante do que está acontecendo, e eu acho que teremos uma parte no resultado final que vai ser, evidentemente, a não reeleição do cara, né? Do Coisa. Certo. Tá, vamos colocar agora mais um trechinho do hino aqui para a gente encerrar nossa conversa aqui, Renan. Vamos lá. E assim incrível, inacreditável, se torna natural quanto mais se rediz. E a intolerância, essa sim intolerável, nessa figura da Chiliquismi. Tá aí, portanto, a gente só pode colocar os trechinhos, né, para a gente não derrubar a transmissão toda aqui do nosso jornal, mas a gente está colocando essa música aqui na Rádio Brasil Atual, as pessoas podem acompanhar, inclusive aqui nas redes, né, da Rádio Brasil Atual, da Rede Brasil Atual, da TVT, o Hino ao Inominável está aqui na nossa fundação, na nossa rede, portanto, para quem quiser acompanhar, em tantos lugares, né, Renan? Viralizou todo esse trabalho, como você disse, uma responsabilidade social aí dos artistas hoje, né? Quero te agradecer demais, Renan, a participação, deixo você à vontade agora para a tua fala final aqui, para a gente encerrar a nossa entrevista. Eu quero agradecer, né, o espaço para a divulgação, Marilu, e o programa, né? Mais uma vez. E, bom, dizer que estamos juntos com poesia e política, né? E música lado a lado, para ver se levamos a um estado melhor das coisas, né? Das pessoas, sobretudo os mais pobres, a população negra, indígena, e a natureza, né? Que não pode continuar sendo destruída do jeito que está, né? Porque é um suicídio da civilização. Perfeito, Renan. A gente agradece demais aqui a sua participação, um forte abraço, parabéns pelo seu trabalho tão importante, tão profundo, com tanta responsabilidade social, viu? A gente agradece demais você, viu, Renan? Um beijo para você e todos aí que participaram, obviamente, desse Hino ao Inominável. Um beijo. Um beijo, obrigado, namastê. Namastê. A gente acaba aqui conversando aqui com o Carlos Renan. Se puder colocar mais um trechinho, né, aqui do Hino Inominável, a gente agradece, né, a todos os técnicos aí da rádio e da TV. A gente conversou com o Carlos Renan, letrista, escritor e produtor artístico. Por o fora inominável E o panelaço das janelas nas metrópoles. uma live de golpista prometeu sem voto impresso não haver a eleição. E praguejou para jornalistas: cala a boca! Vocês são uma raça em extinção.
Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.